Boa tarde. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação La Muralha para desarticular uma organização criminosa transnacional que atua principalmente no tráfico de drogas. 127 mandados de prisão foram cumpridos em 5 estados brasileiros, a maioria no Amazonas, e também em países vizinhos como Peru, Colômbia e Venezuela. Entre os presos estão advogados e um vereador do município de Tonantins, no interior do estado. 9 presos apontados como líderes da organização criminosa e que cumprem pena no Amazonas foram transferidos para presídios federais. As prisões ocorreram principalmente no estado do Amazonas, mas os mandados de prisão foram cumpridos também no Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima e Rio de Janeiro. Cerca de 400 policiais federais e 300 policiais militares e civis do Amazonas participaram da ação coordenada. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos também 67 mandados de busca e apreensão, 7 buscas em prédios estaduais e 67 medidas de sequestro de bens, todos determinados pela Justiça Federal do Amazonas. Carros de luxo foram conduzidos pela Polícia Federal até a sede da Superintendência no Amazonas. Outros bens foram apreendidos ali ao longo do dia também. A tendência é que eles sejam, se demonstrada aí a vinculação desses bens à atividade criminosa, a tendência é que eles seja dado perdimento desses bens. A Operação La Muralha ainda contou com o apoio da Interpol para efetuar prisões em países vizinhos, Colômbia, Peru e Venezuela. As investigações iniciaram em abril do ano passado, após a apreensão de uma grande quantidade de dinheiro pertencente a uma facção criminosa auto-intitulada Família do Norte. Desde então, a Polícia Federal já apreendeu mais de 2 toneladas de drogas da facção, avaliadas em 18 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, alguns líderes da Família do Norte davam ordens de dentro do sistema prisional. Por isso, 17 detentos vão ser transferidos de presídios estaduais para presídios federais. Um dos supostos líderes da FDN é o narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto, e Alan Castimário, conhecido como Nanico. Eles estavam presos e foram ouvidos na sede da Polícia Federal do Amazonas esta manhã, antes de serem transferidos. Com uma estrutura hierarquizada, a FDN buscava um monopólio no tráfico de drogas na região norte. Eles possuem até um estatuto baseado nas doutrinas do Comando Vermelho. As investigações apontam ainda que algumas mortes que ocorreram em Manaus foram encomendadas de dentro de presídios. Algumas delas, inclusive, ocorreram durante o fim de semana sangrento, quando 38 pessoas foram assassinadas no mês de julho deste ano. Esse grupo participou, pelo menos as lideranças, de mais de 30 homicídios aqui no estado. Os indícios levantados aí durante as investigações apontam que pelo menos 5 dos homicídios praticados no mês de julho aí, podem ser atribuídos a uma das lideranças da FDN. Entre os presos da Operação La Muralha estão 7 advogados do chamado núcleo jurídico da facção criminosa. Todos os envolvidos foram ouvidos na sede da Polícia Federal e encaminhados para presídios estaduais e federais. Eles vão responder na medida de suas participações pelos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, roubo, corrupção, homicídio, sequestro, tortura, além de outros crimes. A Operação La Muralha é uma alusão ao nome do quartel-general do cartel de Cali, na Colômbia. E após um mês de investigações, 120 quilos de dinamite foram apreendidos na manhã de hoje durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública na zona norte da capital. 3 pessoas foram presas. O material foi apreendido durante uma operação da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública dentro de uma casa no bairro Aliança com Deus, na zona norte da capital. De acordo com a SSP, os explosivos seriam usados em assaltos a agências bancárias da capital e no interior. 3 homens que já tinham passagem pelos crimes de assalto e tráfico de drogas foram presos. Ainda, segundo a SSP, durante a investigação que durou um mês, os policiais descobriram que a intenção do trio era vender parte do material para realizar assaltos no fim do ano.
Todo o material foi recolhido pelo Grupamento de Manuseio de Artefatos Explosivos da Polícia Militar e encaminhado à perícia. De acordo com o Grupamento Marte, o material apreendido teria capacidade para explodir 240 caixas eletrônicos. Um soldado da Polícia Militar de 29 anos morreu em um acidente de trânsito no início da manhã de hoje, na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona norte da capital. Ele conduziu uma moto e teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva e acabou batendo em uma mureta da via. No local do acidente, agentes do Manaus Trans interditaram parcialmente a via para o trabalho de remoção do corpo realizado pelo Instituto Médico Legal. A gasolina comum já chega a R$ 3,95 em postos da capital. É o que revela uma pesquisa feita pelo Procon sobre a variação dos preços dos combustíveis em vários postos da cidade. E diante de mais esse aumento, muita gente já começa a mudar a rotina de deslocamento. Dona Luciane nem tem mais uma rotina que faça ela depender muito do carro, mas já decidiu. Vai mudar. Deixar de comprar alguns supérfluos, né? Vai continuar mantendo o carro. Com certeza. Não tá fácil pagar R$ 3,95 em média por 1 litro de gasolina. Dona Sebastiana diz já evitar o carro sempre que pode. Agora tem mais um motivo. Eu ando de vez em quando de ônibus, a pé. Eu sempre faço isso. Para economizar. Para economizar. Um aumento seguido do outro. Mas porque roubaram muito na Petrobras e agora querem que nós pagamos aquilo que eles roubaram. Aumentar o preço dos combustíveis é a maneira mais rápida e eficaz para o governo de conseguir fazer caixa para a Petrobras. Leia-se fazer dinheiro. Voltando um pouco na história, no dia 30 de setembro deste ano, a Petrobras repassou um reajuste no preço do diesel e da gasolina, mas não foi um reajuste integral. E somente agora é possível perceber como os combustíveis voltaram a subir. O governo do estado também tem participação no aumento. É que a alíquota do ICMS varia de acordo com o valor do barril de petróleo, que ultimamente está em queda no cenário internacional. Mas ainda assim o imposto estadual tem subido consideravelmente, explica o vice-presidente do Sindicato dos Revendedores Varejistas de Combustíveis do Amazonas. Ela passou de uma parte e agora todo dia conta-gotas. Tanto a Petrobras como o governo do estado estão passando para os postos de gasolina através de ICMS ou através de pequenos aumentos semanais das distribuidoras para os postos. E o pior, como a situação da petrolífera brasileira está cada dia mais no vermelho, as previsões não são as melhores. Eu acho que até abril do ano que vem ainda vai ter várias surpresas de aumento da Petrobras. Infelizmente, a Petrobras está quebrada, o governo está precisando fazer caixa e está querendo tirar o atraso dos reajustes que não tiveram no passado agora para nós consumidores. Caso isso aconteça, mais uma vez os brasileiros serão obrigados a pagar uma conta que não fizeram. Pensou em mudar alguma coisa em casa para continuar mantendo o carro? Eu já pensei em mudar de presidente. Apesar do aumento da gasolina, que aos poucos vai sendo repassado para as bombas, como mostramos no bloco anterior, muita gente pegou a estrada em busca de lazer nos municípios da região metropolitana neste feriado. A expectativa é que pelo menos 25 mil veículos deixem a capital nesses 3 dias de folga. Um feriado para curtir com a família e fora da capital. Taquatiara é o destino. Isso é o nosso destino. Sexta, sábado e domingo de folga vai ser bom para Dona Maria. Dá uma volta nesse feriado também. Descansar um pouco. Na rodoviária de Manaus, grande movimentação. O diretor-presidente da agência reguladora do Amazonas diz que a fiscalização foi reforçada nas saídas de Manaus diante da demanda. A gente espera que mais de 20 mil usuários ao longo de todo esse feriado saiam da cidade de Manaus. São 150 ônibus já previamente fiscalizados e adesivados pela ASAM, e a concentração da fiscalização vai ser na rodoviária, na barreira da M010 e na ponte sobre o Rio Negro. Na barreira da M10, aos poucos um congestionamento se formava. Era o resultado da fiscalização. Ao longo das rodovias estaduais e federais, devem ser realizadas blitz da lei seca. Nós estamos fazendo barreiras e também estamos com radares móveis, tanto na M010 quanto na 070,
para assegurar que as pessoas possam ter aí um feriado muito tranquilo. A estimativa do Departamento Estadual de Trânsito é de que 25 mil veículos deixem a cidade de Manaus neste período de feriado prolongado. E o Dia da Consciência Negra foi especial para uma comunidade quilombola aqui da capital. Esta manhã, o Quilombo do Barranco de São Benedito, o segundo quilombo urbano reconhecido no Brasil, recebeu a placa de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. No Dia da Consciência Negra, o Maracatu anima a festa. Foi nesse clima que a comunidade quilombola do bairro da Praça 14, em Manaus, comemorou o tombamento esse ano como patrimônio cultural e imaterial do Estado. Os moradores mais antigos, como a Dona Edna, de 78 anos, foram homenageados pela história de vida no vilarejo e luta diária pela conservação da cultura negra. Estou feliz e honro toda a minha comunidade. Na capital, o quilombo urbano do Barranco de São Benedito é considerado o segundo quilombo reconhecido no Brasil. Então aqui é um ponto de referência da cultura negra no estado do Amazonas. Além de preservar as tradições culturais, a beleza negra e a história por parte das novas gerações, também é importante a conscientização contra a discriminação e o preconceito racial. Porque perante Deus nós somos todos irmãos, todos iguais, não existe distinção de raça, a raça é só uma, que é a humana. Aqui a capoeira também lembra o símbolo da resistência e luta em favor da igualdade racial e contra a escravidão. Pelo menos 11 bairros ficaram sem luz após o temporal que atingiu a capital na noite de ontem e também na madrugada de hoje. De acordo com a Eletrobras Distribuição Amazonas, a grande incidência de raios e fortes ventos provocou danos nas linhas de transmissão das subestações do Santa Etelvina 1 e 2, afetando parte dos bairros Nova Cidade, Viver Melhor, Santa Etelvina, Monte das Oliveiras e adjacências. E também nas subestações da Ponta do Ismael, em Manaus, Iranduba e Manacapuru. Ainda de acordo com a concessionária de energia, o atendimento para retomar o serviço seguiu durante toda a madrugada e desde o fim da manhã desta sexta-feira, todos os alimentadores e subestações afetadas já estavam operando normalmente. E vamos saber agora como vai ficar o tempo neste sábado aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de sol com possibilidade de chuva em áreas isoladas. As temperaturas variam entre 27 e 33 graus. Em Novo Aripuanã, o tempo fica encoberto com chance de chuva fraca. Mínima de 27 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Presidente Figueiredo, a previsão é de muitas nuvens e também possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Mesma previsão para Silves, onde as temperaturas variam entre 27 e 33 graus. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena no sorteio realizado na última quarta-feira. Com isso, o prêmio acumulou e neste sábado a loteria pode pagar o maior prêmio de 2015, cerca de 170 milhões de reais. 170 milhões de reais. Esse é o sonho de milhares de brasileiros que fazem uma fezinha na Mega Sena. O valor está acumulado a 4 sorteios. De olho nessa bolada, muita gente saiu de casa nesta sexta-feira para fazer suas apostas. Só me aposentar, parar de trabalhar, só isso. Viver só de juro. Quero fazer muito investimento e curtir um pouco, né, a vida. Uns querem deixar de trabalhar, outros querem apenas curtir a vida. Mas tem muita gente que já sabe bem o que vai fazer com 170 milhões de reais. Vou investir no social, tirar um pouquinho para a família
O resto investindo pouco, cara. Só precisando. A probabilidade de vencer um concurso da Mega Sena varia de acordo com o número de dezenas e o tipo de aposta realizada. Para uma pessoa que faz uma aposta simples com apenas 6 números, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 a cada 50 milhões. Se de repente ele colocar esse valor integralmente na poupança, ele levaria 1,1 milhões por mês numa taxa de 0,6. Se ele aplicasse no CDB com uma taxa de 1,1, ele ficaria com 1,8 milhões por mês. E se quisesse investir em bens, em imóveis, ele poderia adquirir 100 imóveis de luxo aqui no nosso estado do Amazonas. As apostas podem ser feitas até 5 horas da tarde deste sábado, horário de Manaus. A Defensoria Pública do Estado vai entrar com uma ação na Justiça pedindo a suspensão das obras de requalificação do corredor do Mindu, na zona leste da capital. A alegação é que a Prefeitura de Manaus descumpriu um termo de ajustamento de conduta firmado em 2013 e que previa a retirada das famílias que ocupam a área apenas após as indenizações. Para continuar as obras de expansão viária no corredor ecológico do Mindu, é preciso que haja a desocupação de toda a área no entorno. Atualmente, dezenas de famílias vivem às margens do Igarapé. Para evitar um problema social, em 2013, um termo de ajustamento de conduta foi firmado entre a Defensoria Pública e a Prefeitura de Manaus. No documento, a administração municipal reconhece a necessidade de haver uma ação indenizatória para as mais de 7 mil famílias que vivem na área. No entanto, de acordo com a Defensoria Pública, a indenização não estava sendo paga e, mesmo assim, as famílias foram retiradas. O caso mais recente de reintegração de posse foi registrado nesta quinta-feira, quando 6 famílias foram obrigadas a deixar suas casas, que em seguida foram demolidas. Para conseguir na Justiça a liminar que garante a reintegração de posse e a desocupação dessa terra, a Prefeitura entra no Judiciário com uma ação alegando que as famílias invadiram essa área de proteção permanente, desconsiderando um termo assinado em 2013. Há um TAC firmado com a Defensoria Pública e esse TAC deve ser obedecido. Nós já vamos estruturar a análise de todo o processo para se implicar na suspensão das obras de todo o corredor viário do Mindu, até que o mais básico seja que a obediência devido ao processo legal e o direito fundamental de moradia seja observado. E a Defensoria vai exigir em juízo a responsabilização do município. Entre as famílias removidas está a de Mauro Jorge. Sobre os escombros, ele lamenta a demolição da casa. A única coisa que a gente tem que fazer é seguir qual é o plano que Deus tem na vida da gente e agradecer a Deus por isso. Porque se a gente fosse abalar é pior. Até agora eu tô com uma dor no peito de não ter onde morar. Eu tinha uma casa, hoje em dia eu não tenho mais. Agora o esporte. 30 ginastas de 3 equipes amazonenses disputaram hoje o último torneio de ginástica rítmica de 2015. E a evolução técnica das meninas mostra que o Amazonas será capaz de revelar logo logo novos talentos da modalidade. O torneio Artemis Soares de ginástica rítmica encerra o calendário de atividades da modalidade que a cada ano revela novos talentos. Na arena montada no ginásio René Monteiro, é o local da apresentação de 30 ginastas de 3 equipes amazonenses. Raíssa Lobato mostrou toda a desenvoltura no tapete, mas de mãos livres, ela pecou em alguns movimentos. O nervosismo conseguiu me abalar e eu acabei tombando. Do lado de fora, expectativa das mães. Como a gente vê todo dia a dia elas competindo, a gente sabe que ela teve uma dificuldade. A gente espera chegar no final do ano e ver o avanço, né, a evolução de cada ginasta. E quando o nervosismo acontece durante a apresentação, o choro é inevitável. Então elas sentem quando elas se adiantam e fora que é a primeira vez que ela está competindo. Quem ainda não mostrou para o que veio no campeonato, ensaia os últimos movimentos. Sim, como eu vou ser a última, então eu vejo todo mundo antes de mim para ver como eu estou. A gente espera que em 2016, ano de Olimpíadas, elas se estimulem mais e melhorem seu nível técnico também. E seja com corda, com arco, com bola ou com as mãos livres, essas meninas mostram que talento elas têm de sobra e que por aqui tamanho não é documento.
E neste domingo tem mais vôlei de praia na Ponta Negra. As 8 melhores duplas de cada categoria do circuito Band Salvarem encaram o último desafio do ano. A disputa do Grand Slam é a chance de conquistar o título de campeão da modalidade do ano de 2015. Eles estão de olho no lugar mais alto do pódio na última etapa do circuito Band Salvarem de vôlei de praia. Nesta etapa, apenas as 8 duplas de cada categoria entram em quadra, cada uma com suas estratégias com foco no troféu de campeão do ano. O caminho até o lugar mais alto da competição é longo, por isso os atletas intensificam a rotina de treinos. Esse é o último desafio, as equipes estão tudo forte, treinando, entendeu? Quem não está treinando, mas está batendo bola, então o nível vai ser muito bom. Classificados para o Grand Slam, Sander e Wesley interromperam a sequência de treinos. Sander foi para Goiânia disputar outra competição e sabe que pode ter problemas por causa da viagem. Treinando ao lado do companheiro de quadra, a dupla quer correr atrás do prejuízo. É a reta final, né? Agora a gente tem que dar o máximo da gente para ver se a gente consegue buscar um pódio ou quem sabe ser campeão dessa etapa. Isso requer muito trabalho, né, cara? Ganhar, fazer uma competição boa, conquistar títulos, isso é método de trabalho forte. Empolgado com a chance de estar entre os melhores, Rogério Olinger vai jogar ao lado do roraimense Laurinho. O atleta reconhece a boa fase dos adversários, mas garante que está focado no título. Por ser eliminatória simples, né? Você ganha já está na semi e consecutivamente ganhando está na final ou perdendo disputa no terceiro lugar. Ou perdendo já está fora logo a primeira partida, né? E com certeza os jogos serão duros, serão bem disputados. O Grande Slam do circuito Band Salvarem de vôlei de praia acontece no domingo, mas para chegar até aqui, os atletas passaram por vários desafios. Foram 5 etapas de grandes jogos e partidas de tirar o fôlego. Ponto a ponto, as duplas passaram por cima dos adversários. As disputas ultrapassaram as fronteiras territoriais. Na briga saudável entre os estados, Roraima levou a melhor e acumula mais títulos do torneio. Agora está tudo zerado. Ninguém tem vantagem na pontuação. As 16 melhores duplas de cada naipe masculino e feminino encaram esse desafio. E que no domingo, no Grande Slam, o bom voleibol de praia prevaleça. Boa noite, vem aí o Jornal da Band.